Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do mestre, lhe disse: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei a alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo. Sobre o que disse Jesus, hoje entrou nesta casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 8 a 10. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as vicissitudes e as amarguras? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, meta do dia: levar o consolo e a esperança aos aflitos e desanimados. Sugestão para a sua prece diária: prece em favor dos aflitos e cansados do caminho. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos, nesse momento, colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena, principalmente, Jesus, aqueles que estão aflitos, que estão angustiados, que estão tristes. Que o seu amor os envolva, protegendo-os, dando-lhes guarida, incentivando os benfeitores encarnados para que consigam auxiliar esses irmãos que sofrem. Envia, Jesus, os anjos da caridade aos lares, às ruas, ao encontro dos irmãos infortunados. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, as atividades de sábado, nesse fim de semana e no próximo final de semana, estarão suspensas. Nós vamos retornar às atividades só no dia 10 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro, nós vamos voltar às atividades da campanha de fraternidade Alta de Souza, em nossa Casa Espírita. Às 7 da manhã, nós nos encontraremos em nossa Casa Espírita. Então, nesse final de ano agora, essas atividades estão em recesso. As atividades rotineiras da segunda, da terça e da quarta-feira. Na segunda é o dia da triagem para aqueles que querem fazer o tratamento espiritual. Na terça-feira é dia de reunião pública, as palestras do Evangelho. Na quarta-feira é o dia da desobsessão. Então, é um dia especial para o tratamento, aqueles que estão em tratamento participarem. Então, participe com a gente sempre às 8 horas da noite. E no domingo, às 6 horas da tarde, essa atividade ela é exclusivamente online, do culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube da nossa Casa Espírita. Então, participe com a gente, sempre estaremos à disposição. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, recadinhos dados, então vamos nós para a nossa mensagem de hoje. Lembrando que eu tenho evitado fazer um comentário mais longo, porque as mensagens são compridas e elas são muito instrutivas.
Então, nós estamos estudando o livro Luz Acima. É um livro, para mim, novo, que eu não conhecia, mas é um livro de grande validade moral, de ensinamentos do Evangelho de Jesus para todos nós. Esse livro foi psicografado no ano de 1947 e trazido aí pelas mãos do Chico Xavier e ditado pelo irmão X, que é o codinome do irmão Humberto de Campos. Então vamos lá para o capítulo 7, No Reino da Terra. Em meio de novas, em meio de nossas conversações referente às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e, com maneiras sacrílegas, aproximou-se da multidão, reverente e boquiaberta. Um dos principais do povo, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? De olhar bruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava, o rei das trevas parecia esperar a interrogação. Lançou um gesto largo à guisa de bênção e falou, untuoso. Em verdade vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Conquistarão a glória dos cimos quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despistadoras. Respirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos, os que amontoarem camisas, olvidando a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros. Os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém, os maus e os perversos que apresentarem suas obras com a decência do mundo, escalarão eminências prodigiosas, quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos.
Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles em nova fantasia para vinganças oportunas, os que, em absoluta compostura humana, atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos, os que, em lugar do amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderdes, os que, ao invés do orai e vigiai, aceitarem como lema o defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo, menosprezarem o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e edificante. Levantar-se-ão como gigantes os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. Viverão assinalados em relevo os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Atingirão invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade vos digo que enquanto não vos fizerdes simples, como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. Calou-se o velhinho bom sob a estupefação que nos tomara de assalto. Em seguida, ao longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se firme, arrimado ao bordão e exclamou para nós outros antes de prosseguir o seu caminho. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos, sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reinado celestial. Mas milhões de criaturas disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre, segundo as definições de Satanás. Espírito, irmão X. Meus amigos, essa mensagem aqui não tem nem como comentar, né? Porque nós estaríamos repetindo tudo que o irmão X disse para nós aqui.
ao contar essa historinha trazida aí pelo nosso irmão, que traz essa resposta, né? Quem que é o rei da terra? Então, o rei da terra são todos aqueles que não cumprem os ensinamentos de Jesus. São aqueles que deturpam os ensinamentos do Cristo. São aqueles que ludibriam, são aqueles que pregam nos púlpitos das casas religiosas contra o pobre, contra o miserável, contra a prostituta, contra o homossexual. São aqueles que querem o poder, são aqueles que querem extorquir os pobres e as viúvas, prometendo-lhes um céu que não existe. Meus amigos, tomemos muito cuidado, porque muitas vezes nós criticamos tanto o passado religioso aí da Idade Média, mas hoje muitas religiões, muitas casas espíritas, muitos templos religiosos estão repetindo a cena de maneira transvestida para não ser parecido, mas no fundo é a mesma coisa. Então, tomemos cuidado para não cairmos nessas lábias felinas que destrói o Evangelho. Bondoso Jesus, nesta manhã de sábado, nós queremos colocar em tuas mãos todas as lideranças religiosas, de todos os tipos religiosos, desde aqueles que não são religiões cristãs, mas que todos nós trabalhamos o amor, centradas nas palavras do Cristo. Que consigamos, Jesus, trabalhar o Evangelho na sua simplicidade, entre aqueles que mais precisam, porque o próprio Jesus nos disse: eu vim para os doentes e não para os sadios. Que consigamos, Jesus, todos os dias nos aperfeiçoar, nos proteger dessas influenciações que nos escravizam e que nos tornam representantes das forças destrutivas e negativas. Que busquemos sempre nos fortalecer em Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.